Você já acordou com aquela sensação de que seu cérebro simplesmente não está funcionando direito? A memória falha, os pensamentos ficam embaralhados, a concentração some antes mesmo do café da manhã. Você tenta lembrar o nome de alguém que conhece há anos e a palavra simplesmente não vem. Se você já sentiu isso, saiba que você não está sozinho. E mais importante do que isso, saiba que isso tem explicação, tem nome e principalmente tem solução. Hoje eu vou te mostrar algo que pesquisadores de neurociência em universidades como Harvard e Stanford vêm estudando com atenção crescente nos últimos anos. Estou falando da capacidade real e comprovada do cérebro humano adulto de reconstruir suas próprias conexões. E existe um elixir roxo, natural e acessível que pode ser exatamente o gatilho que o seu cérebro estava esperando. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar pode mudar a forma como o seu cérebro funciona a partir de hoje. Vivemos na era da sobrecarga cognitiva. Nunca na história da humanidade o cérebro foi exigido de tantas formas ao mesmo tempo. Notificações, decisões, informações contraditórias, prazos e um barulho mental que não para nunca. E tudo isso tem um custo biológico enorme que a maioria das pessoas desconhece. Quando o cérebro é submetido a estresse crônico e privação de nutrientes específicos, ele perde algo chamado plasticidade neuronal, que é exatamente a sua capacidade de formar novas conexões, aprender e se recuperar. Os cientistas chamam o resultado disso de névoa cerebral, e estudos mostram que mais de 60% dos adultos acima de 35 anos vivem nesse estado sem nem saber que existe um nome para o que sentem. A memória falha nas pequenas coisas, a criatividade diminui, a motivação some, e a maioria das pessoas aceita isso como culpa da idade. Mas isso é uma crença ultrapassada que a neurociência moderna está aqui para derrubar. Em 2000, o neurocientista Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina provando que o cérebro adulto não é estático. Ele possui uma capacidade chamada neuroplasticidade, a habilidade de reorganizar e criar novas conexões neurais durante toda a vida, independente da idade. Mas a neuroplasticidade não é automática. Ela precisa ser ativada. E para isso, ela depende de compostos bioativos específicos que funcionam como combustível para um processo chamado BDNF. O fator neurotrófico derivado do cérebro. Pense no BDNF como o fertilizante do seu jardim neural. Quando está presente, os neurônios crescem, se conectam e se reparam. Quando está baixo, e na maioria dos adultos modernos está muito baixo, o cérebro corta conexões ao invés de construir novas, o que aumenta o BDNF de forma natural e consistente. A resposta está em algo roxo, simples e acessível em qualquer feira do Brasil. O primeiro ingrediente é a beterraba. Rica em nitratos naturais que o corpo converte em óxido nítrico, ela dilata os vasos sanguíneos cerebrais e aumenta o fluxo de sangue oxigenado para as regiões do cérebro responsáveis pela memória e pelo raciocínio. Um estudo publicado no jornal of Applied Physiology mostrou que adultos que consumiram suco de beterraba por apenas 6 semanas apresentaram aumento mensurável no fluxo sanguíneo para o lobo frontal, região que controla foco, decisões e criatividade. O segundo ingrediente é o mirtilo. Rico em antocianinas, que são os compostos responsáveis pela sua cor azul arroxeada, ele possui uma capacidade rara a atravessar a barreira hematoencefálica e agir diretamente dentro do cérebro, reduzindo inflamação neuronal e estimulando a produção de BDNF. Pesquisadores da Universidade de Cincinnati descobriram que adultos com comprometimento de memória, que consumiram mirtilos por 12 semanas, apresentaram melhora significativa em testes de memória e aprendizado. O terceiro é a uva roxa, com casca e sementes, rica em resveratrol, que protege os neurônios contra a degeneração e reduz o acúmulo das placas associadas ao declínio cognitivo. E o quarto elemento é a combinação de gengibre e cúrcuma, que combatem a inflamação sistêmica que impede os neurônios de funcionar em plena capacidade. A curcumina da cúrcuma é um dos compostos anti-inflamatórios naturais mais estudados da ciência moderna, com centenas de pesquisas documentando seus efeitos neuroprotetores. A receita é simples. Para um copo de 300 ml, use meia beterraba crua descascada, uma xícara de mirtilo fresco ou congelado, 10 uvas roxas com casca e sementes, um pedaço de gengibre de 2 centímetros, uma pitada generosa de cúrcuma com uma pitadinha de pimenta preta, porque a pimenta aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. O suco de meio limão e água de coco ou água filtrada. Bata tudo no liquidificador por 2 minutos e consuma pela manhã, preferencialmente em jejum.
Faça isso todos os dias por no mínimo 21 dias para que os efeitos sobre a neuroplasticidade comecem a aparecer de forma consistente. E o que acontece no seu cérebro durante esse período é fascinante. Na primeira semana, os nitratos da beterraba já começam a aumentar o fluxo de oxigênio no tecido cerebral e a inflamação silenciosa começa a ceder. Na segunda semana, as antocianinas acumuladas no cérebro ativam a produção de BDNF e os neurônios começam a lançar novas ramificações, construindo pontes entre regiões que estavam isoladas. No final do primeiro mês, as pessoas mais atentas ao próprio funcionamento mental começam a perceber palavras que voltam mais rápido, raciocínios mais fluidos e uma leveza cognitiva que é difícil de descrever, mas que quem sente, reconhece imediatamente. E algo muito documentado, mas pouco falado, é a melhora no humor, porque o cérebro com mais BDNF e menos inflamação produz serotonina e dopamina com muito mais eficiência. Você não fica apenas mais ágil mentalmente, você fica genuinamente mais bem-humorado e mais presente. O elixir roxo não é apenas uma bebida, ele é um ato de intenção. É você decidindo que o seu cérebro importa. Em uma sociedade que normaliza o esgotamento mental e trata o esquecimento como inevitável, escolher cuidar da sua mente é um ato de consciência. A diferença entre o cérebro que você tem hoje e o cérebro que você pode ter daqui a 30 dias está em uma escolha diária. Simples, acessível, roxa. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia algum desses ingredientes ou se algo te surpreendeu, porque eu leio tudo e adoro saber o que mais impacta vocês. Se ainda não está inscrito no canal, inscreve agora e ativa o sino, porque toda semana eu trago protocolos naturais e ciência aplicada para você viver com mais clareza mental e saúde real. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, dá o like antes de sair e até o próximo vídeo. Cuide do seu cérebro, ele é o único que você tem, e ele é muito mais capaz do que você imagina.